Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar o módulo 7, Vida e Evolução, Ecologia das Populações e Impacto Ambiental. Impactos ambientais, né? Vamos lá então, página 22. Nas últimas décadas, temos observado a ocorrência de números de catástrofes naturais em todo o globo terrestre. Essas catástrofes, elas podem estar relacionadas à modificação da atmosfera e, consequentemente, no clima, alterações do relevo capazes de provocar movimentos de massa com ou sem água, bem como alterações biológicas como epidemias e infestações. Imagine a ocorrência de algumas situações na sua casa, como uma reforma de banheiro ou cozinha, chegada de visita que você hospedará por alguns dias, interrupção no fornecimento de energia por um longo período de tempo, desabastecimento de alimentos provocados por falta de entrega de um modo geral. Então, tomando como exemplo essas situações que a Pro leu agora, nós iremos responder a alternativa A, da página 22. Diante dessas situações hipotéticas, né, quero dizer suposições aí, cite algumas possíveis consequências que você e a sua família sofreriam em cada um dos casos mencionados. Então vamos lá. Vamos imaginar que você mora em um ambiente que só tem um banheiro. Esse banheiro vai sofrer uma reforma, né? Você vai conseguir ficar morando no mesmo ambiente onde o banheiro está sendo reformado? Não, né? Você vai ter que se reorganizar aí para estar morando em um outro lugar. Ou uma visita que vai chegar na sua casa e que você vai ficar com essa visita durante um determinado tempo. Ela vai se hospedar na sua casa. Né? A gente percebe que quando chega uma visita na nossa casa, a gente muda um pouquinho a nossa rotina, né? Por quê? Porque a gente quer dar atenção a essa visita. Ou um determinado período, ficar um determinado período aí, determinado não, né? Um longo período sem energia elétrica na sua casa. Você vai conseguir? Também não. Por quê? Porque nós dependemos muito da energia elétrica, né? Para fazermos as nossas atividades. E o desabastecimento de alimento que vai ocorrer? O que você pode estar fazendo para não sofrer com esse problema, né? Então percebam que toda modificação do ambiente em que vivemos pode alterar o nosso comportamento, tá bom? Todas as modificações aí do ambiente em que vivemos pode alterar o nosso comportamento. B. Entre as situações mencionadas, que situações mencionadas são essas? Logo do início lá do módulo 7, né, falando um pouquinho das catástrofes naturais. Entre as situações mencionadas, existem aquelas que podemos controlar, ou seja, a solução depende apenas do nosso comportamento. Existem outras cuja solução depende da forma como terceiros devem agir. Quais seriam as possíveis soluções para os problemas citados sobre as catástrofes naturais? Bom, a Pro colocou aí que as catástrofes naturais, nós seres humanos não podemos impedir que elas aconteçam, tá? Não temos como impedir. Mas nós precisamos refletir que nós, seres humanos, somos apontados como os principais causadores aí de alguns desastres naturais, ou por alguma imprudência, ou por alguma irresponsabilidade. É o que nós iremos falar agora, certo? Chamamos de desastre ambiental todo tipo de evento ou ocorrência capaz de impactar ou modificar um ecossistema, trazendo aí grandes prejuízos ou danos até irreversíveis para o meio ambiente ou para uma sociedade, certo? Os impactos podem ser causados por fenômenos naturais, já está falando, né? A natureza provoca, ou por atividades humanas, onde o ser humano interfere aí no meio ambiente. Olha lá, os fatores naturais são bastante esporádicos. Não aqui no nosso Brasil, né, no nosso país, mas em outros sim, como furacões, terremotos, maremotos, etc.
Dependendo do ecossistema, pode levar anos para a plena recuperação. Em alguns casos, pode até mesmo ocorrer alteração total da comunidade. Então, quando ocorre aqui um furacão, um terremoto, um maremoto, né? Às vezes pode levar anos para a recuperação desse ambiente. E em outros casos, né, ocorre alteração total da comunidade. A gente não consegue aí recuperar nada desse ambiente. As principais atividades humanas que provocam ou podem provocar impactos ambientais são atividades relacionadas à agricultura, à construção civil, à mineração, à produção de energia, à exploração florestal, entre outros. Dá uma olhadinha nessas imagens aqui, ó. As principais ações humanas aí, né, que pode estar causando grande impacto ambiental. Construção de avenidas, desmatamento, olha a agricultura, agrotóxico na agricultura, tá? E nós precisamos saber que todos esses impactos ambientais aí, eles podem trazer grandes consequências, como alteração do clima, extinção de espécies, tanto vegetais quanto animais, poluição do ar, da água, do solo, desaparecimento de rios, tá? Diminuição na qualidade de vida de uma população ou uma comunidade, e até o impacto nas cadeias alimentares, né? Fazendo com que tenha competição de alimento e abrigo para determinadas espécies, aumento de espécie, diminuição de espécie na cadeia alimentar. Então, percebam que todo impacto ambiental aí acaba trazendo muitas consequências para o meio ambiente, tá? Lembrando também do desmatamento da floresta amazônica e da Mata Atlântica, né, que é muito grande, acaba modificando a paisagem, acaba modificando o clima, o equilíbrio aí dinâmico das populações, a qualidade do solo, diversos problemas às populações de todas as regiões aí. E vamos falar um pouquinho que está aí na apostila de vocês do desastre de Mariana, né, que foi em Minas Gerais. Foi parecido com o acidente de Brumadinho em 2019, né? Ocorreu a ruptura aí de uma barragem, né? Ocorreu no mar de lama aí que invadiu o distrito de Bento Rodrigues. Esse desastre de Mariana ocorreu no início de novembro de 2015. Houve uma verdadeira avalanche aí de lama e de resíduos de mineração, provocado pela ruptura das barragens da empresa Samarco, de propriedade das empresas Vales e BHP, exploradora de minério de ferro, responsável pelo controle dos rejeitos. Barragens de resíduo ou rejeitos são imensas represas que armazenam os subprodutos da extração mineral. Elas são necessárias a esse tipo de atividade, porém devem ser permanentemente controladas e fiscalizadas para que ocorra a manutenção frequente das estruturas de sustentação da barragem. Por isso que eu falo, né? Olha a imprudência humana aí, né? Será que tinha algum órgão de fiscalização, de controle, observando essa barragem aí, né? O mar de lama aí que escorreu da barragem inundou o distrito Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição, pessoas mortas e desabrigadas. O que ocorreu com o meio ambiente, né? Devido à ruptura dessa barragem, ó, destruição do ecossistema, destruição do solo. O ecossistema aquático aí foi prejudicado por falta de oxigênio, os rios foram afetados, a vida marinha foi comprometida, impactos na saúde da população, né? Muitas doenças ocorreram, né? Como hepatite, diarreia, doenças crônicas para a população, problemas emocionais, né? Então, foi muito triste, foi um dano aí, né? Um problema quase irreversível, né? Não tem nem como recuperar. Olha só como ficou as cidades, né? De aqui, Bento Rodrigues,
alagada de lama, né? Olha que judiação. Muito bem, outros acidentes aí do Brasil foram em 1980, poluição ambiental, no chamado Vale da Morte, em Cubatão. Em 1984, incêndio causado por vazamento de combustíveis, na Vila Socorro, em Cubatão. 1987, o Césio 137 em Goiânia, né? Nós falamos sobre ele. 2000, vazamento de óleo na Baía de Guanabara. 2003, vazamento da barragem. 2007, rompimento da barragem também. Olha só quantos, né, rompimentos de barragem. Muito sério. 2011, vazamento de óleo. 2015, o incêndio na Ultracargo em Santos. Rompimento de barreira de Brumadinho, em 2019. E o derramamento de óleo também no litoral do Nordeste, né? Foi muito feio, vocês se lembram? Né? Todo o Nordeste alagado de óleo, muitas espécies marinhas sendo prejudicadas. Bom, o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Vocês irão escolher um desses acidentes aqui, né? Que ocorreu no Brasil. Falar um pouquinho desse acidente, as consequências, pode escrever no caderno, ou vocês podem, é uma pesquisinha bem simples, tá, gente? Ou vocês podem imprimir, fazer a pesquisinha e imprimir e guardar aí numa pastinha, que quando nós voltarmos às aulas presenciais, a Pro vai recolher essa pesquisinha para dar uma notinha, certo? Então, vou repetir. Escolham um dos acidentes aqui, causados no Brasil. Façam uma simples pesquisinha ou no caderno, manuscrita, não pode colar. Ou vocês podem digitar a pesquisinha, imprimir e guardar, tá? Quando nós voltarmos às aulas presenciais, a Pro vai recolher essas pesquisas e vai dar uma notinha, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Um beijinho em todos vocês. Tchau, tchau.